Torcida pernambucana, amigos do Nordeste, muito boa tarde. Fui indagado nesses últimos dias por alguns torcedores do Clube Náutico Capibaribe sobre a questão da desistência desse primeiro grupo que apresentou proposta, chamada proposta vinculante, para a realização da Sociedade Anônima do Futebol junto ao Clube Náutico Capibaribe. Pelo menos 90% do futebol seria do investidor e o Náutico ficaria com 10% da questão do futebol, que ao cabo e ao fim, para o povão, para a grande massa, é o que chama a atenção. Evidentemente que esse é o pormenor da questão da SAF. E o Náutico não chegou a um consenso junto aos seus conselheiros, em reuniões, e tivemos críticas, inclusive, da postura de quem estava tentando adquirir a SAF do Clube Náutico Capibaribe. O que eu tenho a dizer a estes alvirrubros é muito simples: melhor só do que mal acompanhado. A gente já vem falando dessa questão de SAF, que para muitos é a salvação da lavoura, é a única coisa a se fazer em alguns clubes, não há muito mais o que fazer diferente desse aspecto. Os nossos clubes que apresentaram balanços recentemente, todos estão com balanços negativos. Então a gente pode dizer que o futebol de Pernambuco literalmente está no vermelho, embora tenham aumentado as suas receitas, como foi o caso do Sport Clube do Recife. Mas isso não é novidade. O Náutico, por exemplo, já vai há quase 15 temporadas apresentando déficit, ou seja, apresentando prejuízo na questão dos seus números, na questão financeira do clube. Agora, achei importante essa freada que foi dada exatamente na questão da SAF, mostrando que os responsáveis por isso, os responsáveis ao cabo e ao fim pela decisão, estavam atentos, não estavam deslumbrados com números, nem com proposta e etc. Então, que o Náutico siga a sua vida, evidentemente, se já abriu esse leque para receber proposta, para discutir proposta, o Náutico, obviamente, está a postos para continuar, né, nessa questão de SAF, buscando um melhor negócio para o Clube Náutico Capibaribe, mas foi bom que ficou evidente, né, que não era um grande negócio para o Náutico, e isso foi percebido, porque depois chorar o leite derramado, depois ficar uma briga na justiça para desmanchar o negócio, pode ser que não tenha mais tempo de você ter uma vida mais tranquila. É só olhar o que aconteceu com o Clube Regatas Vasco da Gama, que seria a retenção do Vasco, seria a salvação da lavoura, e o Vasco ainda hoje paga os percalços de um contrato mal feito, de uma questão mal trabalhada. O futebol pernambucano volta a campo no final de semana. Santa Cruz e Sport começando neste sábado o futebol, a bola rolar. O Santa Cruz vai até Goianinha, questão de 60 quilômetros de Natal, e vai enfrentar no Nazarenão o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Esse Santa Cruz pode ter mudado, né, de formação, pode ter contratado jogadores, pode ter melhorado até o seu nível técnico, mas é importante lembrar que no primeiro confronto pernambucano com ele tomou 4 do Náutico na primeira fase da Copa do Brasil. Com todo respeito aos demais, a gente coloca nesse grupo do Santa Cruz 4 equipes na disputa. De 4 a 5 equipes na disputa de 4 vagas, dos 8 que estão dentro do grupo, né? O Santa Cruz, o Central, os 2 representantes de Pernambuco, o América de Natal, o Ferroviário e o Souza.
por ser o bicampeão paraibano, que ainda não começou bem, está meio trôpego, mas é um time que pode surpreender. Então, praticamente são 5 brigando por 4 vagas, o que significa dizer que quem perder o menor número de pontos para as outras 3 equipes que, em tese, não estão diretamente na disputa de vaga, vai conseguir a classificação sem muito sobressalto. E o desafio está exatamente na frente do Santa Cruz para o jogo deste sábado. Goleou a equipe do Horizonte, demonstrando uma enorme fragilidade à equipe cearense. O técnico Marcelo Cabo demonstrou, depois da entrevista coletiva, que está literalmente com os pés no chão, mas o Santa Cruz, que com certeza vai contar com a fração da sua torcida, que já está se mobilizando para ir no estado vizinho, e evidentemente o Santa Cruz tendo a condição de faturar mais 3 pontos, isso não há nenhuma dúvida. É o favorito no confronto, mas tem que ter cuidado, tem que ter o pezinho no chão, porque o futebol, ele costuma pregar peças. Já o Sport, que também jogará no sábado, só que às 18h30, o jogo do Santa às 3 da tarde. Outro desafio é a temperatura. O Sport pega o Fluminense, jogando no Maracanã. O Fluminense vem no melhor momento da chegada do Renato Gaúcho. Teve dificuldades para ganhar o seu jogo da Aparecidense pela Copa do Brasil no Maracanã, mas venceu. É o que vale. É 1-0 que conseguiu o time do Fluminense. Precisa se reabilitar no Brasileiro. Na competição perdeu para o Botafogo no sábado anterior, jogando no Engenhão por 2-0. E fica a expectativa qual vai ser a postura do Sport Clube do Recife. Vai ser um time mais retraído? Vai ser o time que vai deixar a bola com o Fluminense? Ou vai ser o time que vai querer botar a bola no chão e jogar? De longe, mas nem de longe, passa na cabeça do torcedor do Sport aquele sufoco que o time da Ilha do Retiro sofreu contra o Corinthians no primeiro tempo. Não pode ter aquela postura, porque poderá também não ter a mesma sorte da incapacidade de finalização que o Corinthians demonstrou. O Fluminense, tecnicamente, é mais time. O Fluminense tem um poderio ofensivo, um poderio de construção de jogada bem melhor do que o time do Corinthians. Então, nem de longe, o Sport pode sonhar em repetir aquela atuação fraquíssima em Itaquera, quando terminou perdendo para o Corinthians por 2-1. No domingo, os outros 3 representantes pernambucanos vão estar em campo. Vou começar pelo último que entrará em campo, que é o Náutico, às 19h, diante do Brusque. Vem de uma partida que dá uma esperança ao torcedor do Náutico diante do São Paulo. O Náutico abriu o placar, o Náutico conseguiu estar vivo na sequência da disputa da Copa do Brasil, mas é importante lembrar ao torcedor alvirrubro que este sim é o jogo mais importante da semana, não foi o da terça-feira. O jogo mais importante é contra o Brusque. O Náutico necessita para ontem desta primeira vitória, para que não haja um distanciamento perigoso da zona de classificação, porque não bastará o Náutico se manter na Série C para a próxima temporada. Este é um pesadelo. A parte 1 do pesadelo é essa. É o Náutico exatamente permanecer na Série C e se ficar da mesma maneira dos outros anos, que foi exatamente nem sequer disputar a vaga de acesso, nem sequer chegar no chamado quadrangular de acesso para a segunda divisão do futebol brasileiro na temporada de 2026. Então, para isso, o Náutico precisa vencer. Tem que ganhar esta partida diante do Brusque, que tem 6 pontos a mais na tábua de classificação em relação ao Náutico, e é sempre o chamado adversário chatinho, adversário difícil de se enfrentar. Mas o torcedor do Náutico, o horário é meio estranho, 7h da noite, mas o torcedor do Náutico tem que se fazer presente. Tem muita gente no feriadão, mas tem muita gente que trabalhou, né? Normalmente também, então é importante estar presente lá nos aflitos, para incentivar, para ajudar o Náutico, para, enfim, destravar essa primeira vitória da Série C. O Retrô é o outro representante da terceira divisão, vai ao Ceará enfrentar o Floresta.
O Retrô já venceu o Figueirense. Não vive um grande momento, o time catarinense já há algumas temporadas. Mas é importante que o Retrô crave a segunda vitória. É jogo também para vencer. É claro que sempre jogar fora de casa é difícil, pode ser complicado, o adversário dificultar um pouco mais, mas o Retrô é um time mais organizado. O Retrô é um time tecnicamente superior ao seu adversário, o Floresta. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Então resta ao Retrô, dentro do trabalho do Milton Mendes, que já está, né, rendendo os primeiros frutos, ainda um trabalho muito incipiente, é verdade, mas ainda bem que já rende os primeiros frutos. E o domingo, 4 da tarde, Caruaru, Lacerdão, casa cheia, o torcedor centralino sendo convocado, ou até mesmo, por que não dizer, sendo intimado a se fazer presente nesta partida, das 4 da tarde, contra o América de Natal. Como já falei na hora da análise do jogo do Santa Cruz, esse, diferentemente do jogo do Santa, é o jogo direto por vaga. Se tem 5 equipes disputando 4 vagas, e se essas equipes incluem o Central e o América de Natal, embora com todo respeito à tradição, à camisa pesada no futebol do Nordeste, que é a equipe Potiguar, o Central tem que se fazer mandante, tem que se fazer protagonista para esta partida, somar mais uma vitória dentro de casa, porque passa uma classificação por Caruaru. Então, ao menos, não perder o jogo para a equipe do América já é um grande resultado para o Central Esporte Clube. É óbvio que o torcedor Patativa que vai ao estádio Lacerdão, ele quer ver o resultado de vitória, ele quer faturar os 3 pontos. E o Central meio que surpreendeu, por que não dizer assim, ao Ferroviário do Ceará. Na estreia, o Ferroviário chegou com uma campanha muito boa na temporada, uma temporada mais segura do que a equipe do Central até então, mas o Central fez valer o seu mando de campo, fez valer o seu bom futebol e venceu a partida. Então, o raciocínio é mais ou menos esse aí, é continuar nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar, para fazer o final de semana esportivo do torcedor pernambucano bastante feliz. Meus amigos, deixa eu passar uma dica importante para você que acompanha nossos conteúdos todos os dias. Olha, quer anunciar sua empresa, o seu produto? Entre em contato conosco, é fácil, aqui pelo nosso e-mail que também é Pix, welaraújo@hotmail.com, que eu entro em contato com você o mais breve possível. Tem o nosso Instagram também, é a dica legal para você seguir e também entrar em contato conosco. Anuncie sua empresa, anuncie seu produto.